Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 11 de novembro. Hoje a igreja celebra o dia de São Martinho de Tours. Ele era um militar e depois se converteu e tornou-se religioso e foi feito bispo. E uma das características da sua vida, ou um dom ou virtude, era a bondade, a caridade, a solidariedade. E ele viveu de 315 a 397, na França. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que aconteçam os escândalos. Mas ai daqueles que cometerem os escândalos. Seria melhor que eles amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e os atirassem ao mar, do que escandalizar a um desses pequeninos que me seguem. Tome cuidado. Se o teu irmão te ofender, perdoa-lhe, se ele estiver arrependido. E se ele pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes vier te pedir o perdão porque está arrependido, perdoa-lhe. Os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus disse: se tivesses uma fé pequenina como um grão de mostarda, ordenaria a esta moreira: arranca-te daqui e transporta-te para o mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E principalmente de uma palavra, às vezes, que provoca em mim e provoca em você as nossas incapacidades humanas, as nossas impotências humanas. Principalmente quando nós queremos compreender a palavra somente pela racionalidade, somente pela força da vontade. Mas a força da vontade é a porta da entrada para tudo. Todos os milagres de Jesus são realizados a partir também da força da vontade da pessoa. O que queres? O que queres que eu te faça? Por isso, hoje, na primeira leitura, nós encontramos Paulo dando instruções ao seu discípulo Tito sobre a eleição dos pastores das comunidades, dos sacerdotes das comunidades, e dando para ele as instruções de que deveriam ser homens idôneos para não envergonhar o Evangelho, para não diminuir a força e o valor vivo do Evangelho, porque as minhas condutas, elas têm a capacidade de ofuscar o brilho do Evangelho, de ofuscar a fé das pessoas. E aquilo que nosso Pai São Francisco um dia nos ensinou: tomai cuidado com a vossa vida, porque às vezes o único evangelho que uma pessoa vai ler é a sua vida, é o seu testemunho. Então o apóstolo Paulo hoje fala para o seu discípulo Tito sobre a importância de averiguar a idoneidade daqueles que iriam ocupar esse ministério de pastoreio das comunidades cristãs, para que eles pudessem ajudar a crescer as comunidades cristãs. E é dentro então deste espírito que nós podemos agora mergulhar dentro do evangelho de hoje. Porque Jesus está dirigindo a palavra para os seus discípulos. E essa mesma palavra dirigida aos discípulos de todos os tempos não é somente para aqueles do passado, mas para os discípulos de ontem, de hoje e de amanhã, porque a palavra de Deus é a mesma. É a mesma palavra que deve nos instruir, e que às vezes nós nos aproximamos dessa desta palavra somente como homens e mulheres acadêmicos, que queremos obter informações do passado, e nos esquecemos que é uma palavra viva, que ainda hoje tem o poder de transformar as nossas vidas, de possibilitar o encontro transformador com o Senhor. Por isso Jesus já começa afirmando uma verdade: é inevitável que os escândalos aconteçam. Os escândalos sempre aconteceram. Os escândalos dos homens e das mulheres da igreja, de todos,
Porque todos nós estamos na possibilidade de cometermos estes escândalos, todos. Nenhum de nós está isento, nenhum de nós estamos imunes. Pode ser um escândalo nessa área, nesta outra, tá? Mas cada um de nós cometeremos estes escândalos contra os pequeninos que creem e que seguem Jesus, diz ele. Tomai cuidado. É inevitável que aconteçam os escândalos, inevitável. E hoje, mais do que nunca, os escândalos podem ser aí manifestos ou transmitidos e comunicados pelas grandes mídias. Porque as grandes mídias, como no passado também, elas vivem de escândalos. Elas vivem das coisas ruins. Elas não vivem das coisas boas. Elas não se alimentam das coisas boas, mas elas se alimentam das coisas ruins, dos escândalos. Por quê? Porque as coisas boas não dão ibope. As grandes obras realizadas aí de bondade, de solidariedade, elas não dão ibope. Elas não chamam atenção, porque são naturais. Agora, quando acontece um escândalo, aí sim, aí as mídias vêm para poder comunicar. Então Jesus vai dizer, é inevitável que aconteçam os escândalos. Mas ai daqueles que cometem os escândalos, porque a responsabilidade é deles. Eles vão ferir e manchar a dignidade da igreja. Eles vão ferir e manchar. Eles vão retirar a credibilidade do ministério. Por isso a preocupação de Paulo dizendo a Tito, tirar a credibilidade do evangelho, a credibilidade da autoridade do evangelho. Então, seria melhor que lhe colocasse uma pedra de moinho no pescoço e que atirasse ao mar do que ele viesse a cometer escândalo contra um desses pequeninos que seguem a mim. A palavra de Jesus é, tome cuidado. Tome cuidado contra os escândalos. Tome cuidado com os escândalos. Isso é para mim e isso é para você também. Porque os escândalos acontecem sempre de modos diferentes, mas sempre teremos os escândalos. Depois, ele vai dizer então sobre o perdão. Coisa tão difícil, perdoar. Perdoar não é fácil, é difícil. Se o teu irmão te ofender, perdoa-lhe se ele estiver arrependido. E se 7 vezes ele vier até a ti, arrependido, dizendo, perdoa-me, você é convocado a perdoá-lo. E eu tenho certeza que vocês vão dizer, mas eu não tenho esse sangue de barata. Eu não tenho essa facilidade. E é verdade, às vezes não temos, porque o coração fica ferido, magoado. E perdoar não é esquecer. Mas não perdoar também é como alguém que segura uma brasa acesa nas mãos, achando que o outro será afetado por isso. Não. Não perdoar é enfraquecer a própria saúde daquele que não perdoa. Então a gente perdoa não é por causa do outro, é por causa de mim também. Por causa da minha pessoa. Então Jesus vai dizer, se 7 vezes ele vier pedir perdão e estiver arrependido, perdoa-lhe. Os discípulos então agora manifestam a incapacidade deles, a impotência deles. Aumenta a nossa fé. Porque só a partir da fé nós iremos realizar grandes coisas. Só a partir da fé nós vamos perdoar. Só a partir da fé nós vamos recomeçar a vida. Só a partir da fé nós vamos congregar as pessoas. Só a partir da fé. Jesus então vai dizer, se tivesses fé, como uma pequenina semente de mostarda, ordenaria esta moreira, arranca-te daqui e transporte-te para o mar, e ela vos obedeceria. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra é uma grande provocação para mim e para você. Porque Jesus coloca aqui nessa reflexão desta manhã pontos importantes. Por exemplo, a existência dos escândalos, que são inevitáveis, que vão acontecer, que eu cometerei, você cometerá também. Depois, a necessidade de perdoar, a capacidade de perdoar. Perdoar para restaurar o outro, resgatar o outro, mas principalmente para resgatar a mim mesmo e para manter a minha harmonia interior. E depois também o dom da fé, porque os discípulos demonstram a incapacidade deles. Aumenta a nossa fé, Senhor. Peçamos também junto com eles, aumenta a nossa fé, para que ela também possa progredir, porque a fé é uma realidade dinâmica, não é estática. Ela precisa progredir com a história da pessoa. Que esta palavra seja para mim e para você nesta manhã um grande incentivo e um grande bálsamo, ou quem sabe um grande elixir, também para curar a nossa desnutrição espiritual. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Martinho de Tu, rogai por nós. Paz e bem.